Sola fide, somente pela fé. Não a fé e as obras, não a fé e a caridade, não a fé e o cumprimento de obrigações religiosas. Essa foi a doutrina que Martinho Lutero descobriu. Martinho Lutero, ele era um homem que foi criado debaixo de uma casa muito religiosa e muito rigorosa, e ele aprendeu desde cedo a seriedade, o que era o cuidado, o relacionamento com Deus. Ele não tinha relacionamento com Deus, mas via Deus como alguém a quem ele devia temer, de quem ele devia ter muito medo. As incertezas e dúvidas a respeito do futuro, a respeito da salvação, atormentavam a sua alma. Ele era um homem muito estudioso e, com o decorrer da sua vida, ele teve uma experiência onde esses temores a respeito do futuro se manifestaram numa grande tempestade. Martinho Lutero pensava que ia morrer, e ele prometeu que se ele se salvasse naquela tempestade, à beira do caminho, enquanto ele era um estudante de direito, ele iria dedicar sua vida à religião. E assim ele fez. Quando ele se salvou daquela tempestade, ele entrou dentro de um monastério e começou a estudar. Ele que já tinha várias formações, começou a estudar. Estudou muito a respeito da palavra de Deus e se aprofundou. Era um monastério e ele tinha oportunidade, com os rigores do cuidado lá do monastério, tinha oportunidade de estudar a palavra de Deus e estudou muito. E ele começou a descobrir e redescobrir conceitos antigos, lá do Antigo Testamento e dos pais da igreja. Dentre esses conceitos, ele encontrou aquele que se tornou talvez o versículo mais importante na sua caminhada doutrinária, que era Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos lembra que, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Somente pela fé o justo vive. É somente a fé em Cristo Jesus que capacita aquele Filho de Deus a ser salvo e a viver para agradar a Deus. E essa é o chamado da sola fide. Somente pela fé viver para a glória de Deus. E naquele tempo, um tempo onde as pessoas elas compravam indulgências que eram vendidas pela Igreja Católica Romana, onde as pessoas elas praticavam a veneração de imagens e de relíquias. Elas buscavam então a sua salvação através de muitas artimanhas. Descobrir na palavra de Deus a centralidade da fé foi fundamental. Muitos teólogos dizem que somente a fé é o pilar sobre o qual a igreja fica de pé ou a igreja cai. De tão importante que é esse conceito. E vários textos da palavra de Deus vão lembrar isso, desde o Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus, ele disse para aquelas pessoas que ele curava: filho, vai, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais, a tua fé te salvou. É a fé que nos capacita a sermos reconciliados com Deus e, mais uma vez, restabelecermos o relacionamento que um dia foi quebrado, agora através de Jesus. A fé não é apenas uma crença em alguma coisa. A fé não é apenas a certeza de que o futuro vai ser melhor. A fé não é apenas esperança de conseguir coisas boas. A fé é principalmente a confiança na pessoa do Senhor Jesus, como aquele que conquistou o direito que nos foi, a justiça que nos foi outorgada. A justiça de Jesus, ela é aplicada àquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Martinho Lutero descobriu isso, e essa tem sido a mensagem central da Igreja Protestante, desde a Reforma Protestante. Somente pela fé.